Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Mediar. Taran, taran.
E hoje nós vamos falar de um assunto que, como vocês aí já talvez olharam no título, parte 1, né? Nós vamos falar sobre o Código Penal da Vida segundo o Espiritismo, sim, parecendo um tribunal aqui. E continuando, né, os nossos estudos da obra O Céu e o Inferno, e hoje nós vamos falar do capítulo 7. E tem muita coisa para falar aqui, muita coisa para ser detalhada. E não tem como fazer isso num programa de 30 minutos. Na verdade, teria, mas ficaria com muitas pontas soltas, muitos questionamentos, enfim. Porque, basicamente, nós vamos falar sobre a justiça na visão do Espiritismo, o que nós aprendemos até aqui, quais são os ensinamentos que os Espíritos nos deixam, o que é ser justo, o bom sempre vai ser feliz, o mal sempre vai ter o fogo eterno dele, enfim. Como que funciona essa justiça, né? Como que funciona algo que é justo? Então, tem muita coisa aqui para a gente comentar e para a gente falar. E por esse motivo, para priorizar o nosso entendimento, a nossa didática e facilitar esse assunto que é tão profundo, né? Porque nós estamos aqui justamente para estudar, para possibilitar, então, uma vida mais tranquila, uma vida mais com um olhar diferente sobre a vida, né? E entendendo o porquê de nós estarmos aqui, quais são os nossos propósitos, o que nós temos que fazer, enfim. Então, o objetivo hoje é nós falarmos, então, sobre o Código Penal da Vida, sobre as nossas leis que estão ali, que são universais, são aplicadas a todos e que, querendo ou não, influenciam muito na forma como nós vamos agir. Então é muito importante que nós entendamos sobre elas. E aí nós decidimos por fazer essas divisões nesses episódios para que fique algo bem mais gostoso e bem mais tranquilo de ser estudado. Sem contar também que nós vamos estar utilizando ali N citações, N passagens ali do Emmanuel, né, pelo nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, onde nós vamos estar ali justamente falando e colocando vários comentários que esse espírito tão caloroso, né, amigo, nos trouxe, né? Então, antes de mais nada, convido a você para que possamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga. A você que nesse momento me ouve, se está então se preparando para mais um programa assim como eu, que possamos então pedir à espiritualidade amiga a intuição necessária para nos guiar num assunto, neste tema, né, tão importante, que nos guie nas palavras, nos pensamentos, nos ajude a absorver o necessário, nos dê o amparo necessário para que então possamos fazer uma boa discussão e um bom estudo. Agradecemos pela nossa saúde, pela dádiva da vida, pela oportunidade de nós estarmos aqui na Terra, nesse grande educandário, para que possamos então aprender e viver cada vez melhor. Obrigado por tudo, abençoe mais um episódio e que assim seja. Então, nesse momento, vamos então estar discutindo o capítulo 7 do livro, né? O Céu e o Inferno. Bom, o tema de hoje, igual comentei com vocês, ele vai muito a fundo, com várias partes, né? Porque a gente vai falar sobre o Código Penal da Vida. E aí, é muito importante para a gente iniciar o nosso assunto, e aí eu trouxe aqui uma questão interessante, que a gente já começa logo já com ele, uma mensagem do Emmanuel que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para nós, até o título da mensagem já nos coloca bastante para refletir. Nós todos é o título da mensagem. Espíritos imperfeitos, no círculo das paixões que se agitam na terra, somos nós todos. Abriste ao trem o túnel da paciência e não te furtastes ao desespero, quando o tempo te trouxe o dia da prova. Receitastes heroísmo ao companheiro dilacerado e acolheste a revolta quando te beliscaram a pele. Pregaste desinteresse aos que ajuntaram alguns vintéis e esqueceste os necessitados, quando a fortuna te procurou.
Estranhaste o procedimento culposo dos vizinhos e revaleceste em mais baixo nível na hora da tentação. Por isso mesmo, qual nos acontece ao toque da verdade, tens a luz da esperança na dor da insatisfação. No entanto, apesar dos mais duros conflitos de consciência, prossegue indicando o bem. Exercício na escola é base do ensino. Aluno desanimado perde a lição. Fazendo luz para os outros, acabamos medindo a sombra que nos é própria. Não admitas que nós, os amigos desencarnados, estejamos como quem fala de palanque blindado à praça indefesa. Obreiros de mesma obra, servindo em duas frentes. Choras pelos que viste partir. Choramos nós pelos que ficaram. Trabalhamos por ti, a cujo passo recorremos em nova reencarnação. Trabalhas por nós, que seremos os teus filhos. É imperioso purificar-nos para o voo supremo aos mundos felizes. Tanto aí quanto aqui é preciso aprender, sofrendo e subir, resgatando. Assim, pois, diante do irmão caído no mal, compadece-te dele e ensina-o o bem, mesmo que o mal ainda te ensombre. A compaixão mostra o caminho da caridade, e sem caridade uns para com os outros, não há segurança para ninguém. Bom, essa primeira mensagem, ela vem nos falar e nos lembrar de uma questão que é o seguinte. Nós, todos, espíritos aqui, encarnados ou desencarnados no âmbito terrestre, somos espíritos imperfeitos. E nós discutimos anteriormente que justamente por conta da nossa imperfeição, isso nos leva a cometer alguns erros, ou muitos, né? Que os nossos erros, nada mais, nada menos do que são uma consequência dessa imperfeição. E que essa imperfeição, ela é então corrigida mediante a reparação desses erros. Então, o que acontece? Quando nós falamos de evolução, nada mais, nada menos do que é burilar, do que é purificar esta imperfeição que nos é dada desde a nossa criação. Nós somos criados simples e ignorantes. Quando falamos de ignorantes, é justamente pelo fato de não termos conhecimento. E justamente esse acoplamento, né, a falta de conhecimento e a simplicidade em todas as questões, simplicidade nos sentidos, nos sentimentos, nos pensamentos, enfim, né, tudo muito simples, isso nos leva a algo extremamente imperfeito. O que seria essa ideia de imperfeição? Essa incompreensão, essa limitação, né? E ela é a causa dos nossos erros, então. E aí ele começa o capítulo 7 fazendo uma reflexão muito interessante de um ditado popular que fala assim, a carne é fraca. Colocando alguma questão que é o seguinte, será que existem situações em que o nosso corpo vai causar algum erro e que o nosso espírito não cometeria? Isso é muito interessante, que é assim, vamos lá. Meu espírito, em teoria, é perfeito. E aí eu nasci homem e falo, nossa, homem, vou te falar, é tenso. Ou eu nasci mulher e... Ou eu sou pai de família e... Entendem? A gente fala assim... É aquele famoso ditado popular. A carne é fraca. O problema está na carne, então por conta disso eu vou ceder. E a gente fala isso para todas as questões dos vícios e delinquências, né? Seja a questão carnal envolvida ao sexo, ou dos vícios, por exemplo, com a questão da bebida alcoólica. A carne é fraca, o meu corpo precisa disso. Será que realmente é uma questão biológica? Como que funciona isso? E o Allan Kardec, juntamente com os ensinamentos e tudo mais, sintetizou algo muito interessante. O início do capítulo 7 começa justamente com essa indagação sobre se o corpo tem essa influência sobre o nosso espírito, e então existem algumas coisas que a gente faz porque a gente está em matéria e não faria se tivesse só em espírito. Pegou? Olha, será que isso é possível? Será que isso faz sentido? Até onde vai isso? Olha o que ele coloca.
Tendências viciosas inerentes ao espírito dizem respeito mais ao moral do que ao físico. Órgãos cerebrais devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Desenvolvimento é um efeito. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco. E deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Bom, já começamos por aí. Vamos, olha para você ver essa parte aqui, né? A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco. Deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. É o espírito que dá à carne as qualidades aos seus instintos. O espírito é o ser pensante e é quem decide. Então vamos lá. Essa ideia de que a carne é fraca e por conta disso eu faço certas coisas, entendamos, a carne é fraca não é uma causa. Realmente, ela pode ser fraca, mas ela está sendo... isso é uma consequência. O que causa essa carne fraca, essa tendência a certos vícios, a certas atitudes e etc. É o espírito. E aqui vai um ponto muito interessante. Convido a você a refletir um ponto crucial, que é fazer uma autoanálise. João, eu não tenho uma tendência em drogas, vício em sexo e etc. Certo? E então, essa ideia inicial de carne fraca, de colocar isso daí para mim não se aplica. Peguemos um exemplo. Eu gosto demais de fofocar. Como eu gosto? É uma coisa que a carne é fraca, eu gosto. É uma coisa do corpo, eu gosto demais. Eu gosto demais de falar da vida dos outros, mas não falo mal, eu só comento. As pessoas fazem as coisas ruins, eu vou lá e só comento. Se elas não fizessem, eu não ia falar, mas eu só comento o que elas fazem. Eu não tô falando mal. Se o fulano deixasse de fazer o mal que ele faz, eu não ia falar. Vamos a um outro exemplo. Não, porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que cumprir as minhas obrigações, eu tenho que fazer, porque se não fosse por causa disso aqui, eu ia ser assim. Não, tem que... Observem. Todas essas situações, elas se resumem ao quê? Ao falar que o nosso corpo, a nossa situação... Quando a gente fala de corpo, entendamos por situação. É essa a analogia e reflexão que eu quero que você faça junto comigo. Quando a gente vira e fala assim, que a carne é fraca, o que nós estamos falando? Que a situação aonde nós nos encontramos não favorece aquilo. Como assim? Como assim? Quando a pessoa vira e fala assim, minha carne é fraca e por conta disso eu bebo. Então quer dizer que se eu tivesse em um outro corpo, numa outra situação que fosse resistente ao álcool, eu não beberia? Aí você vira e fala assim, porque se eu tivesse aquilo, assim, se eu estivesse em ambientes que não tivesse fofoca, se estivesse em ambientes em que as pessoas não fizessem coisa para eu comentar, se eu estivesse em ambientes em que eu não tivesse endividado, que eu não tivesse cheio de dívida, entendem? E aí a gente coloca algo nesse sentido. O que eu quero mostrar aqui? Que não são as situações, não é o meio externo. É o meio interno. A carne é fraca porque o espírito é fraco. E o corpo é forte desde que o espírito seja forte. A capacidade mental, o raciocínio, o pensamento, a emoção, a energia, ela está intimamente ligada com o poder da mente. E esse poder da mente é o quê? O espírito. O espírito. Então é muito interessante nós pensarmos nessa questão do seguinte sentido. Nós falamos muito na questão dos vícios materiais. E nos vícios morais?
e nos vícios de conduta, e naquilo que nós temos feito, em que nós colocamos uma ideia de que, olha, eu faço essa questão aqui, porque, olha, eu vou te falar um negócio, é por causa do meio, é por causa do trabalho, é por causa das pessoas que eu convivo, é sempre o outro, é sempre o externo, é sempre porque a carne é fraca, mas na verdade não. Quando nós olharmos para dentro e observarmos que essas tendências, esses tipos de vícios morais, e quando a gente fala da moral, é na nossa conduta, estão ligadas ao meu espírito, porque aí faço mais uma reflexão. Imaginemos Jesus nessas situações aqui, em todas essas que foram aqui colocadas. Ah, João, mas aí você está falando do corpo forte, a carne de Jesus não é fraca. Mas não é o corpo de Jesus, é o espírito dele. Tá, eu peguei um exemplo muito alto. Vamos pegar um outro exemplo. Peguemos uma pessoa que não é avarenta e colocamos ela nessa situação de dificuldades, de dívida, em que, biologicamente falando, o corpo dela tem diferente do outro. Observem. Peguemos ali, ó, irmãos gêmeos, corpos biologicamente praticamente quase iguais. Gêmeos univitelinos. Entendem? A fraqueza, essa ideia, ela não está acoplada necessariamente a situações, ao veículo ou à situação. O que eu quero que a gente reflita muito é que o meio interior, ele tem um padrão de influência muito maior do que o exterior. E ouso dizer, nós vemos o mundo da forma como nós somos por dentro. Vou repetir. Nós vemos o mundo, o meio exterior, da forma que nós somos por dentro. Isso é tão profundo e isso cabe tantas coisas para nós falarmos, mas é interessante nós pensarmos o quê? Quando nós vamos então falar dessa justiça, e nós vamos falar então sobre essa questão do Código Penal, é interessante que nós pensemos o quê? O que a doutrina espírita nos fala? Que cada um será julgado de acordo com as obras. E o que isso quer dizer? De acordo com o que há por dentro. Daquilo que realmente é. E não aquilo que quer ser, ou daquilo que poderia ter sido. Mas é daquilo que é, daquilo que foi, e daquilo que vai fazer. É muito interessante essa ideia. E é interessante nós pensarmos sobre essa questão e refletirmos o poder interno que nós temos dentro de nós e às vezes nós o negligenciamos. Né? E aí, aqui falando com vocês, vem uma questão muito profunda, que é o seguinte. Uma historinha, né, que geralmente a gente conta muito para as crianças, mas ela cabe muito aqui. Dizem que os deuses da mitologia grega queriam esconder do homem a fonte de poder máximo deles. E várias foram as discussões de onde eles poderiam colocar então esse poder. Uns cogitaram a possibilidade de colocar na montanha mais alta que existia na Terra. Mas os deuses então falaram, olha, em breve a população humana vai conseguir escalar e chegar até lá. Não vale. Outros deram a ideia, vamos colocar esse poder lá na Lua. Mas outros já advertiram, em breve eles construirão foguetes e chegarão até lá. Outros falaram, vamos então colocar no subsolo mais profundo. Eles construirão brocas de diamantes e conseguirão perfurar. Então, aonde se esconderá? Perguntaram-se então os deuses ali, com medo de que o ser humano achasse aquilo. E então, um deles deu a ideia, e que foi a ideia aceita. Esconderemos o poder deles dentro deles. Porque o ser humano, tão preocupado com as coisas de fora, em culpar os de fora, em observar os de fora, ele não tentará olhar para dentro e procurar dentro de si essa questão. Olha que profunda essa ideia, né?
E é nela que vai justamente acoplar com tudo que a gente vai comentar agora sobre a questão de justiça. A justiça é proporcional a cada um de nós. É proporcional com o que cada um de nós traz dentro do coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito. A palavra que você quiser usar, o que você preferir. Mas a justiça divina, ela é aplicada àquilo que nós somos. Então é muito importante essa ideia. E o Allan Kardec, ele começa justamente o capítulo falando sobre essa questão. Sobre a questão de que, olha, refletemos sobre a questão de que a carne é fraca. Tudo bem, ela pode ser fraca, mas isso não é a causa. Isso não causa os seus erros. É o teu espírito. O teu espírito fraco gera uma carne fraca e a carne fraca gera os seus erros. Queres corrigir os erros? Queres ter um corpo mais forte? Então fortalece o teu espírito. Essa é a ideia. E aí começamos então a um longo debate sobre então o Código Penal da Vida segundo o Espiritismo. E aí são várias leis, muitas coisas muito interessantes que a gente vai estar discutindo aqui, que são tragas, né, pra gente no capítulo 7. Olha que interessante a primeira. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Então, o que ele está falando para a gente? Nós estamos aqui na Terra e viemos reencarnados. Estamos aqui tentando aprender. Temos as nossas imperfeições. Ele nos mostra que a minha vida futura não vai ser algo diferente, assim, que, meu Deus, o que me espera? Não. Vai ser realmente aquilo que eu faço hoje. Que aquelas imperfeições que eu justamente esqueci de trabalhar elas, negligenciei, não despojei delas, como ele coloca aqui, é o que vai, então, acarretar na minha vida pós-morte. Então, ele coloca que o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais ele não despojou na vida presente. Então, é justamente aquela questão. Se você deixou para amanhã o que você poderia ter feito hoje, o seu amanhã não será nada diferente do que aquilo que você deveria ter feito hoje. Sei que ficou meio assim, mas acho que deu para entender. Olha a profundidade disso. E aí, justamente sobre esse comentário, sobre essa questão do sofrimento, né, mediante a questão das imperfeições, olha essa mensagem do Emmanuel. Lugar depois da morte. Muitas vezes, perguntas na terra para onde seguirás quando a morte vier a surgir. Anseias de certo a ilha do repouso, ou o lar da união com aqueles que mais ama. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sobre o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a aparecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundície. A abelha, retida em observações de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente a colmeia ao trabalho.
A andorinha enganholada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saberes quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E queres conhecer o lugar que te espera depois da morte? Examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Olha a profundidade disso. Vou ler novamente o último parágrafo que sintetiza bem a mensagem. Ele faz uma analogia com os animais, para justamente, né? Quando você pega um animal e solta ele, ele vai para algum lugar. A abelha, o corvo, a serpente. E ele fez a mesma analogia para com o ser humano, num seguinte sentido. Você quer saber o que você é? Veja o que você pensa nas suas horas vagas, quando você não está atarefado, quando você não tem tarefas para fazer. O que você pensa? O que passa pela sua cabeça? E você quer saber para onde que você vai? Então, olha para você ver, foi perfeito. Se deseja saber quem é, observe o que pensa quando está sem ninguém. Se quer conhecer o lugar aonde te espera depois da morte, examina o que faz contigo nas horas livres. Olha a profundidade disso, né? Então, nós, quando estamos livres, o que nós fazemos para conosco? Para onde nós vamos? O que nós fazemos? Né? Então, é uma questão muito interessante, que ele justamente nos coloca para refletir da questão de que o que me espera não vai ser nada diferente daquilo que eu sou. Sim. Aquilo que nos espera nada mais, nada menos do que aquilo que nós somos. Então é muito interessante nós pensarmos sobre isso e refletirmos sobre essa questão e pensar: o que eu sou? O que eu penso? O que eu tenho feito para mim, para com o meu próximo, né? E aí, para a gente finalizar esse episódio inicial de hoje, né, falando sobre essa questão do nosso espírito, das imperfeições e da causa, então, desses defeitos, o Emmanuel traz mais uma mensagem justamente sobre essa questão, né, que está dizendo aqui para nós, que é: a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. A da felicidade, à soma das qualidades. Olha que interessante isso, né? Então ele coloca pra gente que a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições. Quanto mais imperfeito é, mais pena vai ter. Porém, a felicidade é a soma das qualidades. Quanto mais qualidade tem esse espírito, mais felicidade então ele terá. Ele nos diz o seguinte: corrigir e pagar. Cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo impelindo-te às provas de que necessita para a sublimação do teu destino. Exclamas no momento amargoso: que dia terrível! Esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. À frente à família atribulada, costumas dizer: o parente é uma cruz. Tens, contudo, no lar o cadinho que te aprimora. Censurando o companheiro que desertou, repetes veemente: nem quero vê-lo. No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho para tuas obrigações, asservas em desconsolo: ali não ponho mais os meus pés. Todavia, esse é o lugar justo para a humildade que ensinas. Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te ferem, foges anunciando: não tenho mais forças. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferece. Se sucumbes às tentações, alega renegando o dever: seja virtuoso quem possa. Mas esse é um instante capaz de outorgar-te os louros da resistência. Toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado, que a lei te apresenta a cobrança. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos, resgatando nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Tarefa adiada é luta maior. E toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal de amanhã. Tinha que ser o Emmanuel, né, gente? A questão que mais nos coloca é:
o que a gente comenta aqui bastante, né? E que foi justamente aquela questão que ele coloca aqui pra gente, né? De corrigir e pagar, e, enfim, da reflexão principal. A gente pede tanto amor. Ah, Deus, me dê muito amor e tudo. E chegam pessoas para ser amadas e a gente não ama. Deus, por favor, me dá uma paciência. Chegam pessoas para treinar a nossa paciência, pessoas bem petulantes, assim, insistentes, que vão nos treinar na nossa paciência, a gente não está dispostos a conviver. Deus, por favor, me fortaleça. Aí vem as provas da vida para nos fortalecer e a gente reclama. Observemos que cada um é dado aquilo que pode fazer, no máximo que pode fazer, daquilo que é. Então é muito interessante nós refletirmos para a questão que quando nós pensamos sobre um código penal da justiça divina, a base dela é o quê? A nossa essência. Cada um será julgado de acordo com aquilo que é. Então é muito interessante a gente pensarmos sobre isso e levar ao profundo de que o quê? Nós não somos seres constantes, nós somos metamorfoses ambulantes, né? Como diria a música. Que a gente reflita que nós temos a oportunidade de melhorar, que nós temos a oportunidade de sermos pessoas cada vez melhores, desde que nós queiramos. Porque é importante ter essa questão do nosso livre-arbítrio, né? Então, interessante essas questões dessas reflexões. Para a semana que vem, nós vamos então continuar a falar sobre o Código Penal da Vida Futura, e aí nós vamos justamente a falar sobre algumas questões e algumas reflexões bem interessantes do tipo: por que Deus é perfeito e não criou a gente já perfeito? Por que a gente então tem que passar por essas coisas? Ah, vai me dizer que é por causa então da experiência, mas para quê? Se ele sabia que ia ser doloroso, por que já não me criou bom, amoroso, paciente? Já ali, ó, nos trinks. Essas e outras questões nós vamos continuar respondendo nos próximos episódios, comentando então sobre o Código Penal da Vida. Hoje, eu espero que tenha ficado claro que as nossas imperfeições causam justamente os nossos erros, que o problema inicial de tudo está no nosso espírito. Uma vez corrigido esse espírito, nós então conseguimos mudar o futuro. E que quando nós pensamos justamente numa questão de felicidade, a felicidade nada mais, nada menos do que a soma das minhas qualidades. E que as minhas tristezas, as minhas penas, os meus desafios são uma soma das minhas imperfeições. Quanto mais eu vou lapidando essas imperfeições, eu vou melhorando, vou buscando ser o melhor ser humano, essas imperfeições vão diminuindo, as minhas penas vão diminuindo e, consequentemente, as minhas qualidades aumentando, eu aumento, então, a minha felicidade. Vejo vocês no próximo episódio, continuando sobre esse assunto. Até mais, pessoal. Nos vemos semana que vem.